Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesse terceiro domingo do Advento, queremos meditar algumas palavras do Evangelho da semana toda, de toda a semana do terceiro domingo. Quem vos fala nesse momento é o diácono Jairo Costa, da Diocese de Joinville. O Evangelho desse terceiro domingo do Advento de 2021 está em Lucas 3, 10 a 18. E a palavra que traz para nós, que nos marca realmente para lembrarmos e colocarmos em prática, está nos versículos 15 em diante. Diz assim: o povo estava na expectativa e todos perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e no fogo. Veja, irmãos, esse evangelho traz para nós essa confirmação de que João é o precursor. É ele que nos prepara para receber Jesus na sua missão. Jesus que quer realmente fazer parte da nossa vida. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós somos batizados quando pequenos ou mesmo em adulto, não importa, é importante ser batizados. Mas sempre na Igreja Católica, quando é batizado criança ou mesmo adulto, tem que ter a confirmação deste batismo. Professar a fé. E aí se chamamos de crisma, a confirmação. Convertei-vos e crede no Evangelho. Recebei o Espírito Santo. Então João está dizendo que é Jesus que realiza esta graça. E ele nos envia para fazer também da mesma forma. E de fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Evangelho nos dá esta missão. O Evangelho também nos coloca no caminho para sermos também outro Cristo, outro anunciador. Assim como João Batista, que nós também estejamos no caminho, anunciando Jesus que vem para salvar, para transformar a vida do seu povo. Então, assim vamos, Então, nessa semana que vamos vivenciar, já meditamos aí o dia 12, e agora o dia 13, que é uma segunda-feira, já é o segundo dia, o Evangelho, ele vai estar em Mateus 21, 23, 27. E os versículos 23 em diante vai falar para nós a palavra-chave que nos motiva a viver muito bem nesse dia, nessa semana, esse Evangelho. Os sumos sacerdotes e anciãos do povo aproximaram-se de Jesus e perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? E Jesus, ele vai responder: eu também vos fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu respondo com que autoridade eu faço. E ele vai dizer assim: de onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiram. Se dissermos que é do céu, por que não acreditaram nele? Se dissermos que é dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de um profeta. Reconhece ele como um profeta, porque a sua vida já era marcada por isso, Ele entregou-se verdadeiramente desde o começo como um profeta, anunciando esta palavra, preparando os caminhos de Jesus. Então muitas dúvidas vêm no nosso coração se realmente Jesus, ele é o verdadeiro profeta, o Messias. Para nós católicos, Jesus é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assim como aqueles que duvidaram, que estavam ali porque não queriam se converter, eles queriam sim colocar Jesus em situações ruins para poder acusá-lo, E no final acusaram por inveja, por ciúme, porque não se deixaram moldar pela graça de Deus. Então não responderam porque não sabiam, ou porque não queriam entrar no mistério da conversão. E aqui Jesus vai dizer: se vocês não querem se converter, também não vou dizer. Busquem, encontrem esta graça, deixe-se moldar pelo Senhor. Para nós é a palavra também,
Às vezes nós ficamos duvidando e não acreditamos, não temos esta fé, não buscamos esse dom de crer verdadeiramente que Jesus é o verdadeiro Messias e que Ele veio para nos salvar, para nos fazer viver vida nova. Então esse é o Evangelho do dia 13. No dia 14, a palavra que está no Evangelho, então, Mateus 21, 28 a 32. Vai dizer no versículo 28 em diante: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Disse ao primeiro: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Né? Mas depois ele mudou de opinião e foi. O pai então dirigiu-se a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, eu vou, mas não foi. Quem fez a vontade de Deus? Aquele que disse não, mas foi? Ou aquele que disse sim, mas não foi? Então, aquele que disse não, inicialmente ele falou com a voz da razão, não com a voz da fé e do coração. Ele refletiu e ele foi. E assim, este foi justificado. Porém, aquele que disse que ia, que cumpre, que é perfeito, que não tem defeito, que ele é como os fariseus, né? Que lá davam assim, tudo certinho. Mas não tinha amor, não tinha caridade, não tinha vivência de fé. Mesma coisa nós, cabe para nós. Às vezes a gente diz, não, eu faço tudo certinho, faço as minhas orações, mas não tem caridade e não vive o dia a dia esta fé. Então, meus irmãos, muitas vezes que a gente fala da boca para fora, como diz o ditado, mas lá dentro é o que vale. Se na minha vida eu procuro viver a caridade, a fé e as obras verdadeiramente, tudo aquilo que a minha palavra traz não expressa aquilo que eu sinto. Vale o que eu faço, que eu realizo. É algo concreto que Deus quer que façamos, né? Não por palavras, mas por gestos e ações. É isso, é este filho que temos que ser. E muitas vezes pecamos e pedimos perdão, reconhecemos nosso pecado e vamos anunciar a palavra de Deus sem medo, né? Com coragem, professamos a nossa fé. Então esse é o Evangelho do dia 14. No dia 15 vamos ver que está então no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, 19 a 23. Duas partes aqui que vai trazer para nós o versículo inicial já, 19, e depois no 22. João convocou 2 de seus discípulos e mandou perguntar a Jesus se era ele que haveria de vir ou devemos esperar outro. Ide então, Jesus então respondeu a eles, ide contar a João o que ouviste. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E eles viram e foram anunciar a João. E João verdadeiramente confirmou, acreditou que realmente Jesus era o Messias. Pediu essa confirmação. Porque não é por, vou repetir, não é por palavras, né? Não é algo externo que expressamos que verdadeiramente lá dentro é verdadeiro. Vale as nossas atitudes e as nossas ações. E Jesus falou para os discípulos de João, né? Vejam aí o sinal, vejam aí a resposta, né? Para que vocês possam realmente ver que é verdade, né? Não é por palavras, mas por gestos e atitudes. E de contar a João, né? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. A boa nova é anunciada a todo aquele que é pobre de espírito, né? Para que volte para a casa do Pai, para que se converta. Porque também receber a graça e não tomar posse e não mudar de vida é como aqueles 10 leprosos, né? Como sempre digo, e o Evangelho que fala primeiramente, foram 10 curados, somente um voltou para agradecer, somente um acreditou e mudou de vida. Então, devemos mudar de vida, devemos buscar viver esta fé. Então, volta essa palavra. Então, vemos que nessa semana é muito isso, né? Não é o dizer, é fazer, é tornar concreto realmente o gesto de conversão na nossa vida. Vamos olhar no dia 16. No dia 16, que está em Lucas 7, 24 a 30. Vai dizer
nos versículos seguintes: o que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Foste ver um homem vestido com roupas finas? Então, o que foste ver? Um profeta? Eu vos afirmo, sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavras de Jesus. A sua simplicidade, a sua humildade, ou receber essa missão de preparar o caminho de Jesus. João Batista é isso, ele traz o sinal de humildade, de fé, de compromisso, né? De se deixar moldar pelo Senhor, de ser realmente um anunciador do Evangelho, né? O Messias que vem para salvar a todos aqueles que tomarem, né, largarem sua cruz e seguir Jesus. Como ele diz, tome sua cruz e me siga. Então, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, porque João é o último profeta. Aí vem realmente Jesus, que une em si sacerdote, profeta e rei, que nós proclamamos o batismo toda vez que somos batizados ou batizamos uma criança, né? Claro, toda vez que somos batizados, não, somos batizados só uma vez, só a primeira vez. Vale o primeiro batismo. Apesar que muitos dizem, eu mudei de religião, agora eu me batizei em outra. Desculpe, meu irmão, vale o primeiro, a não ser que tenha sido inválido, vale o primeiro. Vamos olhar a palavra, vamos estudar e ver que Jesus não foi batizado duas vezes, nem João e ninguém. Todo aquele que crê e foi batizado verdadeiramente é um batismo só. Então, João é realmente o profeta, né, que encerra toda a linha messiânica do Antigo Testamento, onde começa a nova e boa nova por meio de Jesus. Ele é o profeta por excelência antes de Jesus. Ele encerra um ciclo e começa outro em Jesus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o sumo profeta, né, segundo a ordem de Melquisedeque, né, o sumo sacerdote, o sumo profeta, enfim, tudo Jesus une em si mesmo, né? Que graça, que bênção. Então esse é o evangelho do dia 16. Do dia 17 está trazendo para nós o evangelho de Mateus 1 a 17. É a genealogia de Jesus, confirmando que nós somos povo de Deus, que Jesus existiu e é verdade de fé, né? Porque está escrito, como diz, a origem de Jesus é de Davi, filho de Abraão. A origem de Jesus, segundo Mateus, né, é filho de Davi, filho de Abraão, e assim vai toda a geração, até chegar, né, os últimos versículos dessa tradução, dessa verdade. Jacó gerou José, o esposo de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então, toda aquela geração humana que vai assim, cuidar de Jesus, né, na sua humanidade, sendo Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, essa verdade de fé que nós devemos acreditar. E muitos dizem, não, Jesus não existiu, não é verdade. Está escrito, os escritos antigos estão comprovando verdadeiramente essa linha, né, de origem de Jesus e todos os familiares ao qual ele foi incluído para viver no meio de nós e nos trazer a salvação. Genealogia de Jesus. Jesus, de verdade e de fé, está no meio de nós, ressuscitado, e nos faz anunciar esse evangelho tão rico e belíssimo que hoje nos traz na sua genealogia, né? No dia 18, nós vamos meditar, então, já, né, preparando para o quarto domingo do Advento, o evangelho desse dia 18, que é um sábado, está em Mateus 1, 18 a 24. Aqui, esse contato com José, né, o pai humano de Jesus. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo
o seu povo dos seus pecados. Confirma para José, por sonho, de que ele tem essa missão de criar Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que ele vai ser e é o grande Salvador do mundo, o Deus conosco, Emmanuel. E José toma isso para si e assume essa missão de cuidar de Jesus, de levá-lo a ter esta vida junto do seu povo, né? Então, que lindo que essa mensagem se direciona a José. E diz aqui a tradução de Mateus que é José que vai dar o nome, né? Nas outras traduções, o anjo diz, seu nome será Jesus, quando diz a Maria. Mas aqui, por meio da tradução de Mateus, dá para José essa graça de dar o nome, né? Seu nome será Jesus, diga que vai ser Jesus. Então, para o homem naquela época, era uma grande honra poder dizer, seu nome vai ser esse. Como o Zacarias, né? Quando ficou mudo porque duvidou, e perguntaram para Zacarias, que nome vai ser dado a esse menino? Ele escreveu na terra, né? Seu nome será João. E aí começou a falar porque estava mudo. Então, para o homem é dada essa graça. José, um homem simples, operário de Nazaré, um homem de caridade, um pai, a figura da família que está ali presente, nos ajudando a caminhar. Você que é pai também, seja a figura de José, um homem silencioso de oração, um homem que cuida dos seus filhos, não deixa os seus filhos se desviar pelo caminho do mundo, mas sim levá-los para Deus. Ajude a Maria da sua vida, a sua esposa, a que os seus filhos procurem sempre viver na verdadeira fé em Cristo nosso Senhor, observando os mandamentos e as leis de Deus. Que este tempo de advento, nos preparando para o Natal, seja um tempo de graça, de luz e de salvação. Vem, Senhor, vem nos salvar, com teu povo vem caminhar. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.